Um levantamento do Instituto ProLivro revelou que cerca de 50% da população brasileira cultiva o hábito de leitura. Ela tem o poder de estimular o cérebro e reduzir o estresse e fortalecer a memória. Além disso, o hábito de ler pode inibir doenças como o Alzheimer. E esse é o assunto do programa Universidade Aberta desta semana. O programa vai ao ar hoje, às 8h30 da noite. Olha, tem 2 horários alternativos para você acompanhar o Uni Aberta. Amanhã e quinta-feira, às 8 horas da noite. E o Ministério da Educação divulgou as datas do próximo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O período para as inscrições começa no dia 9 de maio e termina no dia 20 do mesmo mês. Já as provas vão ser aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. Neste ano, a taxa de inscrição será de R$ 68,00, um aumento, já que no último exame o valor cobrado foi de R$ 63,00. E esse verão fora de época continua nos próximos dias. Veja na previsão os detalhes do tempo para esse início de semana. A terça-feira será de sol com poucas nuvens, mínima de 20 e máxima 32 graus. O tempo segue com sol e poucas nuvens na quarta-feira, mínima de 22 graus, máxima 32. A falta de água é comum em muitas partes do mundo e até do nosso país. Mas como será que está o cenário da água aqui no Rio Grande do Sul? 18 dos 25 comitês de bacias hidrográficas do estado se reuniram em Passo Fundo na semana passada para discutir esse assunto. E para saber qual os encaminhamentos dados a partir desse encontro, nós convidamos o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Rio Passo Fundo, Claudir Luiz Alves. Seja bem-vindo ao PFTV. Bom, Claudir, Passo Fundo é considerada aí uma cidade berço das águas porque abriga nascentes de 5 bacias. Qual é a situação destas nascentes? Hoje a gente tem um cenário, eu diria assim, um pouco preocupante, né? A gente tem as nascentes praticamente desprotegidas, sem mata ciliar, com animais ainda fazendo pisoteio naqueles espaços. Então, tem vários programas de incentivo à proteção das nascentes, que é o caso do Senar, que está trabalhando essa questão, mas a gente precisa que o poder público, a sociedade como um todo, entenda que cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta nós ficar pensando que os comitês de bacias que vão fazer a melhoria disso. Os comitês de bacias fazem a articulação política entre os entes, mas eles não têm o poder de transformar espaços particulares ou privados. Bom, a gente sabe de todo o valor ambiental destas 5 nascentes aqui em Passo Fundo, mas é preciso falar também do valor social e econômico, já que essas nascentes abastecem cerca aí de 60% a 61% do estado. A gente tem dados da ONU, então, que indicam que em torno de 78% da mão de obra do planeta ela está ligada moderada ou fortemente à água. Então, o impacto não é somente ambiental, o impacto é social, o impacto é econômico, principalmente numa região de nascentes como a nossa. Ou seja, se a questão da água não vai bem, é possível que a questão econômica também não vá por consequência. Com toda certeza. A gente já tem, no país, no Brasil, a gente tem áreas, por exemplo, das bacias do PCJ, que elas têm restrição à indústria. Não se permite que indústrias entrem naquela região de bacias porque não tem água para este fim, né? Então a gente precisa sim pensar no futuro e esse futuro é urgente. A gente tem dentro do plano de bacias da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, a gente tem 5 unidades de gestão, das quais 3 delas indicam falta de água para 2015, para 2020 ou 2030. Então, a gente precisa de ações efetivas, de ações com urgência, e isso não depende somente do comitê, como eu falei anteriormente, depende de todo a política de gestão dos recursos do Estado. A falta de água, você se refere, Claudir, de forma sistemática, porque de alguma forma ela já aconteceu em Passo Fundo no verão passado, em Erechim, em outras cidades, inclusive de maneira mais intensa. Então, são unidades de gestões que eu falei, Erechim,
e Passo Fundo já vem sofrendo isso. Então a gente já tem a demanda muito maior do que o balanço hídrico e muito maior que a oferta de água dentro desses espaços. A gente precisa sim ter uma política de gestão do recurso ou de produção de água. Tem mais incentivos a florestas, né, que a gente não tem. A gente precisa sim hoje, se a gente olhar o plano de Mata Atlântica, aqui em Passo Fundo a gente tem 9% da área com Mata Atlântica, a gente teria que no mínimo ter 20%. Então são vários fatores que implicam nessa situação. Claudir, agora a raiz do problema está onde? Você nos disse que a situação das 5 bacias aqui em Passo Fundo é preocupante, talvez em alguns trechos seja caótica. Quem é que está falhando nesse processo? Todos nós. Na verdade, quem falha é a comunidade como um todo, particular ou coletivamente, a gente falha e principalmente as políticas públicas devem ser respeitadas e serem incentivadas nesse sentido. Então a gente precisa, sim, agregar, multiplicar ações para que a gente tenha um futuro com garantia de qualidade e quantidade de água. Quais as prioridades que foram eleitas a partir do encontro que vocês tiveram na semana passada? A gente teve uma visita técnica, então, no espaço do Berço das Águas, na quinta-feira, na sexta-feira uma capacitação, mas ainda a gente, dentro dos assuntos abordados, foi a questão do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, uma demanda que veio para o Fórum Gaúcho, mas o Fórum não é um ente dentro do sistema, então a gente vislumbrou e acreditou ser melhor trabalhar esse tema dentro das câmaras técnicas da região hidrográfica. Nós temos 3 regiões hidrográficas, vamos trabalhar o orçamento para 2017, cada comitê apresentando suas propostas e demanda de orçamento dentro das câmaras técnicas para que depois vá para o CRH e isso venha dentro da peça orçamentária de 2017. Bom, Claudir, obrigada pelas informações. Bom trabalho. Obrigada. O terremoto que destruiu o Haiti em 2010 e tirou a vida de mais de 300 mil pessoas também mudou o destino de um jovem, que agora é aluno aqui da UPF. O país dele estava em dificuldades econômicas e o governo brasileiro concedeu visto de trabalho a diversos haitianos que vieram reconstruir a vida em terras brasileiras. Ele pesquisou o Brasil. Ao deixar a família e os amigos, Ives já sabia as principais características do nosso país. Sem emprego e sem perspectiva no Haiti, ele viu no Brasil a oportunidade de continuar os estudos e reconstruir sua vida. Eu venho aqui com esse plano. Meu primeiro plano era estudar, entendeu? Mas não tenho bolsa, tenho que trabalhar para estudar, né? Lá você tem que fazer um ano preparatório. Tipo, se você vai... É o ano preparatório que vai decidir se você vai estudar contabilidade ou administração. E daí eu estava nesse ano preparatório. Até conseguir juntar dinheiro para entrar na universidade, foram 2 anos trabalhando bastante. E o esforço não foi em vão. Ives está no 4º semestre de administração e coleciona elogios dos colegas e dos professores. Consigo destacar assim, ele no meio dos demais em relação à determinação de estudar, a preocupação, o empenho, sabe, em utilizar bem as oportunidades que ele tem no dia a dia. E percebo também que com os demais colegas ele tem uma interação muito boa, né, em relação aos trabalhos, pergunta bastante, quando tem dúvida, não leva a pergunta para casa. Por ter se informado sobre o Brasil antes de vir para cá, Ives não teve problemas de adaptação. Aprender a falar a língua portuguesa não foi fácil, mas também não serviu como empecilho. Ele aprende novas palavras e expressões todos os dias, assim como os que convivem com ele aprendem um pouco mais sobre a cultura e os costumes haitianos. É uma situação que para mim também é nova, né? Eu nunca tinha trabalhado com um aluno de outro país e a gente sempre acaba aprendendo, né? Se envolvendo com curiosidades do dia a dia, né? Então, acho que todos acabam ganhando com isso. Ives pretende terminar o curso e, se possível, voltar para o Haiti. Ele tem saudades da família e acredita que vai ter novas oportunidades em seu país de origem. Na verdade, é o futuro que vai decidir, mas meu plano é voltar. Eu queria voltar. Porque se eu voltar lá, acho que
Não vou dizer que não tem oportunidade aqui, né? Mas vou ter mais oportunidade lá, se eu volto. O programa de hoje fica por aqui. Outras informações amanhã ao 12:30. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo início de semana.